Não se pode entender a Revolução Francesa sem entender primeiro, porque ela perseguiu tanto a religião. Em só 5 anos de revolução, mais de 3.000 religiosos foram torturados e mortos, e mais de 50.000 tiveram que fugir. Mesmo a Inquisição na França, demorou 400 anos para condenar menos de 500 pessoas. A razão que explica a fixação da revolução pela religião vem de algo muito estranho, que aconteceu na Europa durante a Idade Média. Das cinzas do Império Romano, nasce uma nova civilização. Progressivamente, a escravidão e o infanticídio, que existiam em todo o Império, como em todos os lugares do mundo, foi acabando na Europa. Até as tribos fora do Império, como os vikings, abandonavam a escravidão e o infanticídio à medida que se cristianizavam. É também um consenso entre historiadores que a condição da mulher melhorou muito na época medieval. Por causa dessas mudanças em costumes ancestrais, a população medieval duplicou. Crescimento que só parou com a peste negra. Mas mesmo com a peste, bastou apenas 80 anos para a Europa voltar ao nível demográfico precedente. A produção científica e cultural dessa época passou, de longe, a de grandes civilizações como a China ou as do Oriente Médio. Mais de 70 universidades como Sorbonne, Cambridge, Oxford ou Roma, foram criadas nessa época, o que resultou em um desenvolvimento da engenharia civil e naval que facilitou o comércio e enriqueceu os reinos. Mas talvez a mudança mais estranha e importante que aconteceu na Europa medieval foi a separação da autoridade temporal e a autoridade espiritual. Na maioria das civilizações, só costumes ancestrais podiam ser vistos como superiores à vontade do rei, do sultão ou do imperador. Nenhum sacerdote tinha a autoridade de excomungar um rei como foi feito na Europa medieval. Ao contrário, todo chefe religioso poderia ser mandado embora pelo rei. Foi a autoridade espiritual que foi capaz de desafiar costumes ancestrais. Mas como os reis foram ganhando em poder, a tentação de possuir de novo a autoridade espiritual foi aumentando. Os reis começaram a nominar religiosos, bispos e até influenciar a eleição de papas, de modo a poder controlar o poder espiritual. O rei francês Filipe o Belo dominou a Inquisição e usou ela para eliminar inimigos como os monges templários. Carlos V da Espanha até autorizou o saque de Roma, que durou um ano inteiro, fazendo o papa fugir. No final da Idade Média, a Inquisição foi completamente controlada pelos reis e muitos funcionários públicos eram juízes. Na Inglaterra, o rei inglês, Henry VIII, se autodecretou autoridade religiosa suprema para poder repudiar sua mulher e condenou todos os monges que não aceitaram a sua decisão. Praticamente todos os reis que adotaram a reforma protestante se tornaram a autoridade religiosa suprema de seus reinos. Os reis que permaneceram católicos seguiram esse mesmo caminho. Como sucessivos papas declararam a escravidão de povos na África e na América como sendo ilícita, nenhuma bula papal poderia ser lida na América sem a autorização real. Jesuítas que leram as bulas papais contra a escravidão foram expulsos de Santos, São Paulo e Rio de Janeiro. Como nos diz Montaigne, as chamadas guerras de religião, entre católicos e protestantes, era mais fomentada por disputas políticas que por qualquer outra coisa. Em Portugal, além de queimar um jesuíta em praça pública, o Marquês do Pombal conseguiu convencer todos os reis católicos a acabar com a educação jesuíta de seus reinos. Mas na Revolução uma nova força iria piorar a situação ainda mais. Durante a Era Moderna, os poderosos reis europeus se envolveram em guerras cada vez maiores e mais frequentes. Crises financeiras sucessivas se instalam no Reino da França. Nesse mesmo tempo, como nunca antes, filósofos do Iluminismo inundam o público com todo tipo de ideias. Muitos, como Montesquieu ou Louis de Jaucourt, são proselitas do cristianismo e advogam por uma diminuição do poder da realeza. Outros, como Voltaire de Diderot, acusam tanto o cristianismo quanto a monarquia de serem culpados das principais mazelas da humanidade. Essas ideias têm uma grande repercussão entre uma classe burguesa nas grandes metrópoles da França.
Também, muitos religiosos, formados em centros jesuítas, conheciam perfeitamente as ideias do iluminismo. Alguns se tornaram filósofos famosos como o Abade Raynal, Abade Sieyès ou Abade Gregoire. Conforme a economia ia se degradando, as críticas dos filósofos mais radicais foram ganhando em popularidade, e inspiraram jornalistas como Jacques Weber. Para acalmar a tensão, o rei Luís XVI decide de convocar os principais representantes do reino para discutir como lidar com as dívidas. Os representantes da França eram divididos em 3 facções: a nobreza, o clero e o resto do povo. Entre os representantes da nobreza, alguns queriam uma diminuição do poder real, como o futuro revolucionário e general de Lafayette. Já no clero, muitos advogavam por profundas mudanças e alguns seriam mais tarde ferventes revolucionários, como o Abade Gregoire. Mas os futuros líderes da França estão na terceira facção, ou como seria chamado mais tarde, o Terceiro Estado. Eles são jornalistas, advogados, médicos, vindos da burguesia, como os jacobinos, Danton, Marat, Robespierre ou Camille Desmoulins, ou os girondinos, liderados por Jacques Brissot, mais próximos das ideias republicanas de direita. Historicamente, cada facção teria direito a um voto somente, mas junto com muitos representantes do clero e alguns da nobreza, eles conseguiram convencer o rei, não sem muita resistência, à criação de uma Assembleia Nacional. A Assembleia iria criar uma constituição onde as principais ideias defendidas pela burguesia, como a sacralidade da propriedade privada e a abolição de privilégios, seriam escritas. Mas como as discussões levavam vários dias, e em Paris faltava comida, a população ficou angustiada e burguesia com medo que o rei não aprovasse as reformas. Quando, no 12 de julho, o rei decide demitir ministros que pareciam mais favoráveis às mudanças, as fagulhas da revolução começaram um incêndio. Deputados jacobinos, como Camille Desmoulins e Jean-Paul Marat, fizeram discursos pelas ruas de Paris dizendo que as tropas reais estavam prestes a desencadear uma repressão sangrenta sobre o povo. No dia 13 e 14 de julho, locais militares foram atacados. Muitas armas foram roubadas do Hotel des Invalides. Assim, um verdadeiro exército, composto principalmente de uma milícia burguesa, mas também de militares, religiosos e de pessoas de diversas profissões, se dirigiu para o castelo da Bastilha. Mas a Bastilha era uma imensa fortificação difícil de penetrar. Durante todo o dia, várias delegações revolucionárias tentam convencer o governador a ceder. O líder revolucionário religioso, Abade Claude Fouchet, participa das discussões sem resultado. Finalmente, graças aos tiros de canhões, o governador rende-se sob a promessa de que ele e os seus homens não serão mortos pelos revolucionários. Mas, no caminho para a prefeitura, o governador e o prévôt de Paris são atacados e degolados pelo povo. Suas cabeças são expostas em lanças. O doutor inglês, Edward Rigby, que observou a cena, disse que nunca viu um ato tão selvagem. Em resposta a esses eventos, a Assembleia, em Versailles, decide de declarar os direitos humanos e do cidadão e o fim dos privilégios da nobreza. 3/4 dos religiosos apoiam as reformas. Foi o bispo, Charles Maurice de Talleyrand, que será o autor de um dos parágrafos mais importantes da Constituição. O parágrafo diz que a lei deve ser a mesma para todos, tanto quando ela protege como quando ela pune. Como o rei demorava a aprovar algumas medidas, uma multidão de parisienses partiu a pé de Paris até o Palácio de Versailles para pedir a aprovação das reformas. 2 guardas do rei foram mortos na confusão. Também obrigaram o rei a se mudar para Paris. Assim, Luís XVI e toda a família real abandonaram Versailles para se instalar no Palácio do Louvre e nunca mais voltar. A Assembleia se mudou para uma sala perto do Jardim do Louvre, onde a discussão sobre as reformas continuou. Muitos religiosos propõem de vender uma boa parte dos bens religiosos para pagar as dívidas do reino. Mas a proposição que foi adotada foi ainda mais radical. Todos os bens do clero serão confiscados pelo Estado. Mesmo membros revolucionários da Assembleia, como o Abade Sieyès, foram contra essa medida, já que a sacralidade da propriedade privada já tinha sido escrita na Constituição. Mas o argumento subjacente foi sem escapatória, já que o rei é, na prática, a autoridade suprema da Igreja na França. Cabe somente ao rei, e não à Igreja, a última palavra sobre a utilização desses bens. Mas foi no dia 12 de julho de 1790, quase um ano depois da queda da Bastilha, que a Revolução vota o texto que vai completamente mudar o destino da França.
Praticamente todas as ordens religiosas serão abolidas. Votos monásticos serão interditados. Todos os padres serão funcionários públicos. Assim, tudo relativo ao trabalho do padre será decidido pelo Estado. Isso torna de fato o Estado como sendo a autoridade suprema sobre os religiosos na França. Por isso, a maioria dos religiosos, apesar de apoiar as outras reformas, se revolta contra essa medida e serão expulsos da Assembleia. Até o abade Gregoire, que era um dos mais ferventes revolucionários, tenta temperar esse texto. O rei, acuado, aprova a Constituição. Muitos documentos da época mostram que regiões como a Bretanha, o Norte ou a Alsácia, que tinham grande entusiasmo pela Revolução, se tornaram extremamente hostis. Religiosos eram bem próximos da vida da população nessas regiões. Até o abade Raynal, um dos mais populares filósofos do Iluminismo, que coescreveu livros com Diderot, entregou pessoalmente um texto para ser lido na Assembleia condenando o tratamento dos religiosos. Graças a esse texto, Raynal foi considerado por muitos como um traidor da Revolução. Pouco mais tarde a Assembleia pôs fim também às guildas de trabalhadores, que eram vistas como um poder paralelo da época medieval, o que desorganizou completamente os coletivos de trabalho. Entre 1791 e 92, o número de decretos contra religiosos aumenta, mas oficialmente eles não são candidatos à pena de morte. Muitas igrejas são fechadas por autoridades locais. Enquanto isso, a Assembleia decide de fazer o rei declarar a guerra preventiva contra o rei da Boêmia. Mas isso acaba criando uma aliança contra a França que vai aumentar mais ainda o medo da população. O rei, se recusando a aprovar muitos decretos feitos pela Assembleia, perde também o apoio dos deputados mais moderados, os girondinos, como Jacques-Pierre Brissot. Por essas e outras razões, uma segunda grande campanha revolucionária se forma em Paris. Dessa vez para derrubar de vez o poder real. O Palácio do Louvre é atacado no dia 10 de agosto. 600 homens, entre guardas e revolucionários, morrem nesse dia e muitos são feitos prisioneiros. A família real é presa. Mais tarde, os dois filhos do rei, Marie-Thérèse de 13 anos e Luís Charles de apenas 8 anos, são emprisionados com os pais. Um ano depois, eles serão separados da família e não terão mais notícias dos pais. Luís só sobreviverá 3 anos na prisão. Infelizmente, não serão as últimas crianças vítimas da Revolução. Com o fim da monarquia, a Assembleia se torna a Convenção. Novas eleições dão uma maioria relativa ao grupo mais favorável à guerra contra o estrangeiro e menos radicais na repressão da religião, Brissot e os girondinos. Mas a ameaça estrangeira gera uma paranoia na Comuna de Paris. O resultado é que grupos armados, ligados à Comuna de Paris e outras cidades, invadem as prisões e fazem julgamentos. Eles executam a maioria dos prisioneiros, principalmente os religiosos. Mais de 1000 pessoas são executadas em Paris. Pelo menos 191 religiosos presos são executados. No total, mais de 3.000 homens e mulheres são mortos em toda a França. Esse episódio é conhecido como os Massacres de Setembro. Alguns jacobinos, como Marat, escrevem tribunas apoiando os massacres. Religiosos são deportados nesse período, que serão ainda posteriormente em condições deploráveis. Mais ou menos 200 morrem durante a viagem. Nesse ano, um novo calendário entra em vigor onde o ano zero é a Revolução e toda referência ao cristianismo é apagada. O Deus cristão deve ser substituído pela razão. Muitos livros e arquivos das paróquias são destruídos. Tudo ligado à religião é uma ameaça. Notre-Dame de Paris é convertido em templo ateu, dedicado à razão e à fraternidade dos povos. Mas o pior capítulo da Revolução ainda está por vir. Como previu Montesquieu, a razão sem o cristianismo vai se mostrar ser uma deusa sanguinária. A convenção convoca 300.000 homens em toda a França para partir para a guerra. Mas muitas regiões não viam o porquê deveriam deixar seus filhos partir para servir um Estado que, aos olhos deles, era tirano. Logo, pequenas rebeliões foram se formando em toda a França, seguido de repressões sangrentas comandadas pelo Estado. Isso aconteceu em grandes cidades como Lyon, mas foi no oeste da França que se encontrou a maior resistência. Logo a convenção mandou verdadeiros exércitos, comandados por jovens generais, para acabar com a resistência. Esse capítulo
conhecido como Guerra do Oeste, foi o mais cruel da Revolução. No começo as tropas da Convenção foram perdendo as guerras. Mas tendo muito mais fuzis e canhões, como também o dobro de homens, essas guerras se tornaram massacres. Entre os generais que foram mandados para essa guerra civil, alguns apresentavam um radicalismo revolucionário. Cartas do general Westermann enaltecem a perseguição e a execução de mulheres e até crianças. Membros menos radicais da Convenção não fizeram nada para impedir os massacres, provavelmente por medo de perder o poder. Por toda a França, religiosos são perseguidos por patrulhas para serem presos ou fuzilados. Mulheres e crianças de vilarejos, quando suspeitos, são massacrados pelas chamadas colunas infernais, que seguem ordens da Convenção. A carta de um revolucionário conta como eles massacraram um vilarejo dentro de uma igreja no Natal. 400 pessoas morreram. Mas como não pode haver inferno sem fogo, a Convenção autoriza que se queime campos e florestas, causando mais mortes indiscriminadas. Muitos rebeldes civis e do clero se rendem e pedem amnistia. Mas a razão, segundo os revolucionários, não conhece a piedade. Em diversas cidades, mais de 5.000 prisioneiros são amarrados em barcos e afundados durante a noite. Os padres são os primeiros escolhidos para serem afogados. Uns 300 religiosos e muitas crianças morrem assim. Robespierre, ativo defensor da abolição da pena de morte, instiga a Convenção a matar seus inimigos políticos, os girondinos. Brissot e mais 21 girondinos são presos e executados. Acusados de corrupção, Danton e vários deputados mais moderados são também executados. Com a execução de jacobinos aliados a Danton, os aliados de Robespierre pegam o poder. Ele decreta que a França deve prestar um culto a um ser supremo, uma religião que poderia substituir o cristianismo. Mas esse novo Deus não é muito melhor que a deusa Razão. Em poucos dias, mais de 1.000 pessoas são executadas em Paris. Políticos ou membros da imprensa, moderados ou mais radicais contra a religião, como Hebert e sua esposa, são executados. A guilhotina funciona a todo vapor. Sem oposição dos jacobinos, Robespierre consegue fazer a Convenção declarar a abolição da escravidão. Ironicamente, o grande aliado de Robespierre nessa pauta era Brissot, chefe dos girondinos e morto por Robespierre. O terror continua no oeste da França. Em Nantes, centenas de prisioneiros são executados, incluindo 4 crianças. A população parisiense começa a ficar cética sobre os reais motivos de tantas execuções. Mesmo se Robespierre não estava diretamente implicado, esse sentimento chega ao paroxismo quando, no dia 17 de julho, 16 carmelitas são condenadas à morte pelo Tribunal Revolucionário, simplesmente por não abandonarem a fé. A multidão, habitualmente barulhenta, assistiu silenciosa à execução das carmelitas, sem entender como religiosas enclausuradas poderiam representar um perigo para a nação. Pouco mais de uma semana depois da morte das carmelitas, Robespierre perde o poder, é julgado e condenado à guilhotina. Provavelmente, a execução dessas vítimas, obviamente inocentes, fez um efeito mais eficaz para a paz que as armas. Progressivamente a violência vai diminuindo. O novo governo da anistia para os rebeldes e os religiosos são tolerados em várias regiões da França. Durante os próximos séculos a França vai conhecer ciclos de crescimento e repressão. As congregações vão voltar para a França e o cristianismo vai apresentar um crescimento extraordinário. Mas algumas décadas depois, os jesuítas serão expulsos de novo, e os bispos e padres serão fuzilados, de novo.
reis, imperadores e presidentes, vão se declarar, implicitamente ou explicitamente, chefes da autoridade espiritual várias vezes. Mas cada vez, a violência será um pouco menor que no ciclo anterior e a fé ainda mais forte.